Queridos, nesta noite, o Senhor vai falar conosco mais uma vez profundamente. Amém? O detalhe é, Deus falou com você hoje? Sim ou não? Sim. Agora a questão é, você ouviu ou não ouviu? Então o que nós precisamos é estarmos atentos à voz do Senhor. Porque Ele está falando conosco todo o tempo, toda hora e em todo lugar. Através de ações, através até de uma folha caindo, Ele fala conosco. Mas nós é que muitas das vezes não estamos atentos à voz do Senhor. Amém? Essa noite, o tema desta nossa pregação é: em quem eu devo confiar? Você já se perguntou em quem você deve confiar? E eu entendo que na Bíblia a gente deve descobrir tudo das nossas vidas. E nós devemos confiar em uma pessoa. E esta pessoa chama-se Deus. É nele que nós devemos confiar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. Abram as Bíblias de vocês, no meio da Bíblia aí. Salmos 118, versículo 8. Bem no meio da Bíblia mesmo. Amém? Todos acharam? Livro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite para ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir o que Tu tens preparado para que nós venhamos a crescer espiritualmente, Senhor. Por isso, vem neste momento, toma cativa cada mente que aqui está ao Teu trono de glória. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para ouvir a Tua voz, para, Senhor, receber este poder que é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma direta. Seja sucinto, Senhor. Seja fácil, seja direto no Teu falar. Que nós venhamos, Senhor, a sair daqui nessa noite, sairmos engrandecidos, sairmos aqui, Senhor, revigorados. Que saiamos daqui, homens e mulheres, cheios do Teu poder. Que como Tu fostes lá em Pentecostes, Senhor, com aqueles homens, descendo com línguas de fogo, que também nesta noite venham, Senhor, estas línguas de fogo sobre nossas vidas, e que Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos ministre profundamente. Toma Teu lugar que é de direito, Senhor, aqui neste local, porque estamos aqui para Te louvar e Te glorificar. Que eu nesta noite, Senhor, diminua e que Tu cresças. Que não seja mais eu a falar, Senhor Deus, das minhas palavras, mas o Teu Espírito Santo a nos ministrar, a nos trazer, Senhor, o que Tu queres. Que não sejam palavras de persuasão humana, Senhor, mas palavras do Teu trono. Enriquece cada um aqui nesta noite, para que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito roubador da palavra, que seja agora neutralizado pelo poder do nome de Jesus. E que os Teus anjos, Senhor Deus, levem esses espíritos amarrados e sem força daqui, para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós Te pedimos agora e agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Quando eu disse para você que você abrisse a tua Bíblia, bem no meio dela, porque no meio da Bíblia
é exatamente onde está este versículo. Então, se você chegar e fizer a seguinte pergunta: o que está no centro do coração do Senhor? É exatamente este versículo. Que eu e você venhamos a confiar em Deus e não a confiar em homens. A título de curiosidade, para que você saiba, antes deste Salmo 118, há 594 capítulos. E depois dele, 594 capítulos. E que se nós somarmos 594 com 594, dá exatamente 1188. Qual foi o versículo que nós lemos? Livro de Salmos, 118, versículo 8. 1188. Tem coisas que nós não enxergamos, mas que Deus está nos mostrando. Então esteja no centro do coração do Senhor. Então a pergunta da noite é: em quem eu devo confiar? E eu e você devemos confiar na mão forte do nosso Deus, que nos tirou lá do Egito. Pastor, mas nós não somos o povo hebreu. Queridos, o Egito, ele é o mundo. E eu pergunto: de onde você saiu? Se não do mundo. De lá nós fomos tirados, fomos resgatados por um alto preço, o preço de morte. Como é que eu não vou confiar única e exclusivamente nesta pessoa que doou a vida por mim e por ti? E vou confiar em homens? Não, vou confiar em Deus. Vou confiar em coisas e recursos materiais? Não, vou confiar em Deus. É nele que eu e você deve confiar. Nós devemos confiar no Senhor. Simples e unicamente no Senhor. E nesta noite nós vamos ler aqui uma passagem que vai mostrar para mim e para você algumas coisas que nós precisamos prestar atenção para que esta confiança de fato e de direito seja demonstrada. Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Todos acharam? Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Veja que tremendo. Palavra do Senhor mostra que Jesus entrou no barco, e quando ele entrou no barco, aquelas pessoas que estavam com ele o acompanhou. Eles acompanharam a Jesus. Eu pergunto a você: Jesus te convidou para uma obra, você acompanhou ou não Jesus? Sim. Então você também adentrou neste barco. Hoje nós estamos neste barco. E é interessante nós observarmos que quando Jesus entra no barco, todos aqueles vão junto com ele, sem pensar em nada. Mas as tempestades do mundo vêm, as dificuldades do mundo vêm em nossa direção.
Aqui estava tudo uma tranquilidade, quando de repente houve uma tempestade. Começou o barco a ser sorrupiado, ser açoitado por água, por ventos. E aqueles homens fizeram o quê? Se desesperaram. Ficaram nervosos. Pergunto eu, você tem ficado nervoso diante das adversidades da tua vida? Diante das circunstâncias contrárias à tua vida? Mas aí eu te pergunto, quando Jesus te chamou, Ele disse que você confiasse em quem? Nele. Como é que eu vou confiar desconfiando? Então eu não confio. Primeira coisa que esse texto fala para mim e para você é que não basta saber que Deus está contigo, você tem que confiar. Eu perguntei aqui no início, quem aqui sabe que Jesus falou com você durante todo o dia? Todos. Então, se você sabe disso, é porque Jesus estava com você, é porque Jesus está com você e é porque Jesus estará com você. Não foi eu quem disse, foi Ele que disse: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Deus está comigo. Eu não sei disso? Sim, mas eu preciso crer. Eu preciso de fato e de direito confiar nesta pessoa. Veja o que nós podemos entender desta verdade. Quando estes homens estavam ali com Jesus e que os ventos começaram a se levantar contrário, eles ficaram o quê? Perplexos, nervosos. Mas Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Qual era a atitude que esses homens deveriam ter? Bom, se ele está dormindo, eu também vou dormir. Se ele está descansando, eu também vou descansar. Você e eu precisamos descansar no Senhor. Não importam as circunstâncias do mundo. O que importa é em quem eu estou crendo. Queridos, nós temos numa Bíblia dessa aqui N exemplos do poder de Deus. O maior exemplo do poder de Deus, você tem que entender que é aquilo que você vê, ou aquele que você vê no espelho. Você é o poder de Deus em ação. Não precisa você olhar para mais nenhum outro homem. Você mesmo, aonde você estava, da onde Deus te tirou, quantos livramentos Deus já te deu. O que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 2, diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então eu tenho e você a obrigação de crermos nesta palavra. Temos que confiar no Senhor. Essa é uma atitude. Eu sei que Deus está aqui, mas eu também tenho que saber que Ele está falando comigo. Eu também tenho que saber que Ele está cuidando de mim. Eu tenho a obrigação de entender que Deus está me conduzindo. Como diz lá no livro de Salmos: ainda que eu viesse andar pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria. Então veja, Deus está no controle de tudo e de todos. Olha o que diz no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 20, ou capítulo 5, versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso é um exemplo de que sabe que Deus está ali e que confia nele. Aquela mulher já havia padecido há tanto tempo daquele fluxo de sangue. Não tinha mais o que gastar, tinha acabado todo o seu dinheiro, com todos os médicos, com todos os curandeiros, com todas as pessoas que ali estavam, que tinham
mexido na vida dela, mas ela não tinha sido curada. Mas o que ela dizia? Se tão somente eu tocar. Então veja, ela não estava contente apenas em estar ao lado dele. A alegria dela era saber do poder dele, e ela demonstrou isso com esta frase: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então não é bastante você saber que Deus está contigo, você tem que confiar. Veja outro exemplo, livro de Mateus capítulo 8, versículo 8, o que diz a palavra: e o centurião respondendo disse: Senhor, não só digam que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado será salvo. Este homem sabia que Deus estava ali e ele confiava genuinamente em Deus. Ele externou, ou seja, ele colocou em prática aquilo que estava no coração dele. Quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é porque Deus tem essa estratégia para mim e para você, que a gente leia a palavra de Deus, que a gente medite na palavra de Deus o tempo todo, para que as ondas, para que as tormentas do mundo não venham a nos abalar. Não venham a nos abalar. Por isso que ele diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Queridos, ninguém aqui é forte. Ninguém. Todos somos fracos. Todos somos passivos do medo. Mas esse medo não é o espírito que Deus nos deu. O que Ele nos deu foi de fortaleza, de amor, de moderação. Esse foi o espírito que Deus nos deu, mas eu preciso me encher deste espírito. Eu e você precisamos nos encher deste espírito. E aí eu quero trazer uma outra informação. Por que muitas vezes não confiamos? Primeira pergunta. Segundo, por que ficamos agitados? Por que é que muitas das vezes nós não confiamos? Por que é que muitas das vezes nós ficamos agitados? O que aconteceu com aqueles homens? Eles ficaram nervosos, eles deixaram de confiar em Deus. E nós ficamos muitas vezes desta forma, porque nós estamos olhando para fora do barco. Querido, não olhe para fora do barco. Eu volto a repetir: se Jesus estava ali no barco e estava dormindo, e você está vendo Jesus dormindo, e Ele está ali com aquela tranquilidade, permaneça você também tranquilo. Relaxa, tenha paz, viva o que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo não foi quem disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Se você for viver o mundo, ele diz: no mundo você vai ter aflição. Estes homens ali, naquele momento, viveram o mundo. O que é viver o mundo? Viveram as circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo complicado para o mundo, mas para nós não há complicação, porque para nós já está posto o que? A salvação, a vida eterna ao lado do papai. Se eu tenho esta certeza, se você tem essa certeza, por que é que você vai se abalar diante de uma doença, diante de uma queda, de uma separação, de algum outro problema, seja lá qual ele for? Não temos que nos abalar, temos que continuar vivendo em Jesus, temos que olhar para Ele e ver o sobrenatural dEle sendo realizado em minha e em tua vida. O que diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31, assim não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos nós de nos vestirmos. Então Jesus está dizendo, não ande ansioso,
não desconfie. Mantenha a tua calma. Mantenha a tua calma. O que ele diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, nesta noite, o Senhor está confirmando no meu e no teu coração exatamente isso, que não devemos nos abalar. Eu não sei como está a tua vida, você não sabe como está a minha vida, mas Deus sabe como está a vida de cada um que aqui está, e com o poder que Ele tem, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Vamos para a palavra? O que é que Jesus Cristo diz para mim e para você? O que é que o nosso Deus diz? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, minha querida, não importa as circunstâncias. Pode estar difícil aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais já está tudo o quê? Consumado. Já está tudo consumado. O que é esta breve e momentânea situação diante do quê? Da glória que nos espera. Presta atenção de novo, voltando para o texto. Os homens ficaram nervosos, ficaram ali atormentados. Mas o que é que diz no final do texto? Que houve uma bonança. Ou seja, já estava tudo resolvido. A tua vida está difícil nesse momento? Fica tranquilo, querido. Já está tudo resolvido. Quando nós chegarmos para o local ao qual o Senhor preparou para mim e para você, não teremos mais dor, não teremos mais choro, não teremos mais lamúrias, não haverá mais nada. Então foca neste momento em pregar o Evangelho do Senhor Jesus para a salvação de outras pessoas. Busca viver o Evangelho para que as pessoas olhem para você e digam: rapaz, o Evangelho do Senhor Jesus tem fundamento seguir. Porque veja aquela pessoa, era um ex-viciado, era um ex-drogado, um ex-prostituto, era um ex-mentiroso, um ex-fofoqueiro, e olha o que Deus fez. Rapaz, está cheio de doença, mas está glorificando ao Senhor, está sorrindo, mesmo sentindo dor, mas busca estar sempre na presença de Deus. E é isso que Deus quer que eu e você venhamos a fazer. Tenhamos o quê? Paz. Tenhamos tranquilidade. Por isso que Ele nos deu esse espírito de fortaleza, de amor e de moderação. É isso que Deus quer de mim, que a gente respeite, de mim e de você, que nós respeitemos a Ele, que nós tenhamos para com Ele respeito, para com a palavra dEle respeito, para que a gente viva esta palavra na total integralidade. Se der uma topada, meu querido, diga: glória a Deus. Tem uma amada irmã nossa que está nos assistindo pelo YouTube, que eu estava ali acompanhando, estamos com saudade dela, nossa irmã Hernênia, que Deus fez um milagre, e ela chegava aqui chorando com aquele câncer, e a gente dizia para ela: minha irmã, tenha paz, que Deus está no controle de tudo, e para a honra e a glória dEle, Ele vai realizar na tua vida o sobrenatural. Que sobrenatural é esse, pastor? Pode ser a cura, como pode ser também o teu entendimento, que aquilo que está ali é para que a glória dEle seja manifesta. Através de quê? Da tua atitude de alegria, mesmo na tempestade. Se Deus nos dá coisas difíceis, é porque Ele tem projeto na minha e na tua vida. Ele quer que nós venhamos a superá-los. Então não temas mais, não fique mais desconfiado, não duvides mais, não fiques mais agitado. Terceira coisa,
Não adianta saber teoricamente que Deus pode tudo. Tem que crer. Quando eu leio a Bíblia, eu digo, Deus pode. Tudo bem, isso é a teoria. Mas e na prática? Você está acreditando? Como é que você vai demonstrar isso? Crendo. Mas crendo como? Na prática. Não murmurando, não se lamentando, não duvidando, não ficando agitado e confiando. E as tuas atitudes é que falarão o que você de fato e de direito está ali vivendo. Queridos, para um minuto do teu dia só e faz uma reflexão nas coisas que Deus já fez para você, em tudo que Deus fez de tão maravilhoso na tua vida, da onde vocês saíram, aonde Deus te colocou, aonde você hoje está, quantas pessoas Deus colocou no teu caminho para estar agindo através dessas pessoas com o poder dele. Quantas vezes Deus te chamou para que você estivesse aos pés dele e você negou? Quantas vezes? Quantos milagres Deus já operou e você tem ignorado isso? Queridos, será que nós vamos viver igual aqueles hebreus que viram todos aqueles milagres gigantescos lá no Egito? 10 pragas terríveis. Eles acompanharam tudo. Saíram do Egito. E na saída do Egito, ali do cativeiro, eles tiveram mais um outro grandiosíssimo milagre. Viram o quê? O mar se abrir e passaram a terra seca. Pisaram em terra seca. Deus já abriu para você este mar vermelho. Você já passou. Você agora foi para dentro do deserto. E aí no deserto as pessoas dizem, é lugar ruim, eu digo é não. É lugar ruim, eu digo é não. É lugar maravilhoso. Sabe por quê? Porque no deserto a gente experimenta o que vai ser lá na glória. É a dependência única, total e plena do Senhor. No deserto ninguém trabalha, mas não falta comida. No deserto não falta luz, porque de dia tem o sol, mas tem uma nuvem para acalmar o calor. E de noite tem uma coluna de fogo, que é Deus te aquecendo. É assim na glória, meu querido. Então se você está no deserto, diga assim, glória a Deus, porque aqui eu estou unicamente e totalmente na presença do papai. Estou sentindo o toque dele. É tão interessante a gente ver vários e vários testemunhos de homens e de mulheres que não tinham nada, estavam ali aos pés do Senhor, ou seja, estavam no deserto, estavam aos pés do Senhor, e aí começam a ganhar algumas coisas materiais. Primeira providência que fazem é começar a dar as costas para o Senhor, e saem da presença do Senhor. Então quando você sai do deserto, você tem uma tendência natural de se afastar do Senhor. Vários são os exemplos na nossa caminhada aqui pelas letras que estão nesse livro chamado Bíblia. Vários homens, várias mulheres que só estavam verdadeiramente na presença do Senhor quando estavam no deserto, dependendo do Senhor. No deserto não é lugar de murmuração, é lugar de você glorificar ao Senhor. É lugar de você glorificar. Aí é onde você de fato e de direito mostra o teu credo e não apenas fica na teoria. Estes homens aqui que estavam duvidando não puseram o crer em prática. Tem uma outra passagem que Jesus vem caminhando pelas águas e naquela hora ali
tem uma pessoa que está dentro do barco que põe em prática a credulidade dele, é Pedro. E ele sai caminhando por sobre as águas, mas em determinado momento ele faz como os outros, olha para as circunstâncias, e aí começa a afundar. Mas aí é onde eu te digo, não é do deserto que eu falei, que Deus cuida de ti? Na hora que ele começou a afundar, quem estendeu a mão para ele? Jesus. Na hora que você imagina que está afundando, é exatamente quando Deus está te resgatando. É quando Ele está te colocando nos braços. Tem um texto que eu acho muito interessante, tremendo, maravilhoso, todos conhecem, Pegadas na Areia. Para aqueles que não estão lembrados, eu vou relembrar. Para aqueles que não conheceram ainda ou não ouviram, vão ouvir. Relata que um homem, quando chegou diante de Deus, Deus mandou ele olhar para trás e ver as pegadas que estavam na areia. E em determinado momento, aquele homem observa que só tinham 2 pegadas ao invés de 4, que eram as dele e as do Senhor. Aí quando ele vê aquelas 2, ele diz: Senhor, nestes momentos tu me abandonastes, porque observe, Senhor, só tinham ali 2 pegadas. E aí é quando Deus olha para ele e diz: eu te abandonei, meu querido. Deixa eu te passar uma pequena, grande informação. Estas 2 pegadas que tu estás vendo aí são minhas. Eu estava te carregando em meus braços. É no deserto que Deus nos carrega. É aqui que eu e você temos que demonstrar ao Senhor, agindo, que Ele verdadeiramente tem todo o poder. Então você tem que crer, não de boca, mas de ação. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, versículo 40 e 41. Livro de João, capítulo 11, versículo 40 diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Queridos, observem este, é tremendo. Naquele momento ali, tinha um defunto de 4 dias, que estava guardado dentro daquela masmorra, e tinha uma pedra ali. Aí o que é que acontece? Jesus pega para aquelas pessoas e diz: não disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? É o que ele diz para mim e diz para você. E aí a gente tem que pôr em prática o nosso crer. É quando ele pega e diz: tirem a pedra. Foi o que ele tinha falado antes e eles não estavam acreditando. Aí quando Jesus os põe na parede, os encosta na parede, eles vão lá e fazem o quê? Tiram a pedra. Tirar a pedra é o natural, meu irmão. Todos que estavam ali podiam movimentar aquela pedra, mas só tinha um ali que podia fazer o defunto sair, que é quem? Jesus. Que é Jesus. E o interessante é que quando eles tiram a pedra, a primeira coisa que Jesus faz é levantar os olhos aos céus e agradecer a Deus. Quando você tirar a pedra, meu querido, agradeça a Deus pelo milagre que Ele vai realizar. Mas você tem que tirar a pedra. É exatamente quando há a demonstração da tua fé, há a demonstração de que você sabe que Deus tem todo o poder. É a demonstração em que você de fato confia em Deus. Confiar de boca não resolve nada. Não resolve nada. Muitos homens, muitas mulheres dizem que são isso, que são aquilo,
que isso e que, mas quando é na hora da prática, não fazem nada. São meros atores, meras atrizes. O que eu e você temos que ser é verdadeiros. É verdadeiro. E a nossa verdade, ela tem que ser pautada no crer em Deus, no confiar em Deus. Olha o que diz no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. E Jesus, falando, disse-lhes, quem foi? Jesus, falando-lhes, disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? O que aconteceu ali? Jesus perguntou para aquele homem que estava ali o que é que ele queria. E aquele homem, ele não simplesmente confiou de boca, ele confiou de ação. Ele disse o que ele queria, crendo que Jesus tem o poder para restaurar tudo que nós precisarmos. Amém? Então Deus, Ele quer que eu e você, de fato e de direito, confiemos nele. Que a gente esteja diante do Senhor, confiando nele plenamente. Amém? Que eu e você saibamos o que Deus preparou para nós. Ele tem preparado o que há de melhor. Não é qualquer coisa, é o que há de melhor. A palavra de Deus diz que jamais os planos de Deus serão frustrados. O pastor trouxe aqui na pregação do dízimo e oferta o versículo que fala acerca exatamente disso, que as palavras do Senhor, uma a uma, são cumpridas e se cumprirão. Então, meu querido, confia no Senhor, confia nele, entrega verdadeiramente a tua vida nas mãos do Senhor. Confia, porque Ele está contigo todo o tempo, em todo lugar. Não importam as circunstâncias contrárias, adversas, aquilo que você e eu estejamos pensando ou estejamos passando. Não importam estas circunstâncias. Importa você confiar em Deus plenamente. Por isso que a palavra de Deus diz para mim e diz para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele o fará. Deus é quem vai fazer o meu e o teu caminho, para que nós venhamos a percorrer. Afinal de contas, foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eu quero ir ao Pai, eu preciso ir a Jesus. Jesus é exatamente quem nos dá hoje o livre acesso ao Pai. É Jesus. E Ele dá esse livre acesso por amor. Não foi por imposição. E assim nós também devemos honrar a Deus por amor. Devemos buscar a Deus por amor. Quando você disser, vamos ouvir alguém dizer para você, vamos à casa do Senhor, não venha por obrigação, venha por amor.
venha com satisfação. A palavra de Deus diz para mim, diz para você: buscai e me achais, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o nosso tesouro tem que ser o Senhor. Mas nunca esqueça que Deus, Ele sempre nos deu e sempre nos dará o livre arbítrio. Cabe a cada um, individualmente, fazer a escolha. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então está diante de mim, está diante de você, fazer a escolha do que você quer, se a bênção ou se a maldição. Agora nós que estamos aqui para pregar, só cabe uma coisa: pregar a bênção e não a maldição. Alertar sim que existe um lado ruim, do qual nós devemos nos desviar. Eu quero trazer para cada um aqui a seguinte informação: que de fato e de direito, Deus, Ele não ouve a voz do pecador. E não sou eu quem está dizendo, não. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ponto. Para por aqui neste momento. Então Deus, Ele não vai ouvir a nenhum pecador. Pergunta agora eu: quem aqui é pecador? Levanta a mão aí só para eu ver. Todos nós, meu querido. Todos sem exceção. Mas agora a gente tira este ponto e coloca uma vírgula, porque o texto é com uma vírgula. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Aí eu pergunto a você: você é temente a Deus? Sim ou não? Você tem buscado a Deus? Sim ou não? Você tem se prostrado ao Senhor? Sim ou não? Então saiba, meu querido, que você que é temente a Deus, que Ele ouve a tua oração. Jesus foi quem disse, não foi eu. Haverá um tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros, você e eu temos que ser verdadeiros. Os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Então cabe a mim e cabe a você ser este adorador, ser este verdadeiro, aquele que se prostra, que se rende aos pés do Senhor, que conhece, que reconhece a sua fragilidade, a sua incapacidade de alcançar alguma coisa, mas que dentro deste teu reconhecimento, Deus te levanta, Deus te capacita e faz o impossível se realizar na tua vida. Mas é para quem verdadeiramente confia em Deus. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, ou seja, lute, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Amém? Então, meus queridos, nesta noite, saia daqui cheio dessa palavra de poder, cheio desta palavra de amor, de fortaleza. Que a gente daqui em diante tome uma nova atitude. Que a gente, a partir de agora, não desvie mais os nossos pensamentos de Deus para o mundo, mas que mantenhamos os nossos pensamentos no sobrenatural do Senhor.
Amém? Que a gente tome posse dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua amada igreja, Senhor, nesta noite, recebendo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor esteja sobre nossas vidas, Senhor, cuidando de cada um. Deus, em nome de Jesus, que tudo que foi dito aqui pelo teu Espírito Santo para nossas vidas, Senhor, seja por nós absolvidos na integralidade. E mais do que isso, Senhor, que venhamos a viver esta tua palavra, para que o mundo aí fora, Senhor Deus, que está ávido pela tua santa e maravilhosa paz, possa, através da vida de cada um, Senhor, enxergar a tua verdade, a tua paz. Deus, em nome de Jesus, leva cada mente que está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, cativa ao teu trono por toda a eternidade, Senhor, para que não mais se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a tua igreja, faz o teu sobrenatural se realizar. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor.